bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar e este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição de forma a facilitar a compreensão do aluno e do professor. Desde já, eu agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, inscreva-se e ative as notificações para você ser avisado quando postarmos um novo vídeo. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus, como você. Postamos vídeos diários, todos os dias, da leitura devocional e também perguntas para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. E no final deste vídeo, tenho uma informação importante para você. Então fique conosco até o final e vamos estudar. Título da lição de hoje, a desconstrução da masculinidade bíblica. Os objetivos da lição são, primeiro, mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que as suas características passam pela provisão e proteção da família. Segundo objetivo, destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E terceiro objetivo, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Faremos a leitura bíblica, que é a base desse estudo, no livro de Ruth, capítulo 4, do verso 7 a 12, que nos diz: Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Amém. Significado do conceito desconstruir: é desfazer o que foi construído, é jogar com os elementos de algo, analisando ou reconstruindo a partir de princípios diferentes ou não tradicionais. Significado do conceito de evolucionismo: é uma teoria que defende o processo de evolução das espécies de seres vivos através de modificações lentas e progressivas consoantes ao ambiente em que habitam. Faremos a leitura agora da introdução da revista. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Neste contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Primeiro ponto, a masculinidade bíblica.
faremos um comentário dos pontos principais em cada tópico. Primeiro tópico, a criação divina do ser humano. Segundo tópico, características da masculinidade. E terceiro tópico, a liderança masculina. A masculinidade bíblica provém da criação divina. Deus é o criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Conforme relata a Bíblia, nosso manual de ética e conduta informa que o Senhor, ao criar o ser humano, o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher, não existindo um terceiro sexo ou indícios disso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Existe, sendo um processo muito raro, o relato de duas espécies que conseguem se reproduzir sem a necessidade da copulação com o macho. Um deles é o réptil dragão de Komoda, mas é um processo muito raro. Ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, nos diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quais as suas características provindas da proteção familiar? Primeiro, tarefas primárias essenciais. Cultivar e guardar. É um mandato divino que o homem trabalhe para o sustento e guarde provisões para o futuro. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nos diz a palavra: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, como diz a palavra do Senhor. Segundo, funções de provedor e protetor. Este mandato divino indica que o homem essencialmente tem a função de provedor, ou seja, prover estabilidade, razão, coerência, meios para um lar saudável, criação saudável dos filhos, convívio de amor com sua esposa e protetor, onde o homem deve ser o ponto de apoio de toda a família, o exemplo de respeito, de honestidade, retidão e confiança no relacionamento com a esposa e enaltecedor do amor. Em Efésios capítulo 5, versículo 28 a 30, nos diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Terceiro, relacionamento. O homem, segundo a essência divina, enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo o inferioriza e o desonra. A Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 nos diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quarto, virtudes de liderança. Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderar. É um mandato divino. O movimento feminista considera esse mandato divino como opressor e machista. São narrativas que desconsideram completamente o contexto inserido na palavra de Deus. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Mas o homem deve exercer essa liderança em sua casa, sobre sua mulher, seus filhos, seguindo o exemplo de Cristo. E é através deste exemplo, no exercício da liderança, que ele vai adquirir as virtudes destacadas na Bíblia, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. A palavra nos afirma em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher,
e Deus a cabeça de Cristo. Salomão orou ao Senhor pedindo sabedoria e liderança. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Segundo ponto, a erosão da masculinidade. Também comentaremos os pontos principais em cada tópico para a formulação do nosso esboço. Primeiro tópico, apologia à homossexualidade. Segundo tópico, responsabilidade negligenciada. E terceiro tópico, crise de liderança. Apologia do movimento progressista. Homossexualidade. A pauta sobre a ideologia de gênero faz a legitimação da homossexualidade. O conceito invalida as características físicas e biológicas criadas por Deus a todo ser humano, alegando que o ser humano nasce neutro, sendo um contraponto em relação à concepção que precisa do genoma feminino e masculino, onde nascerá o indivíduo masculino ou feminino. Não existe neutralidade. Esse conceito não aceita como parâmetro a sexualidade e o órgão reprodutor, abrindo brechas para uma sexualidade antinatural e incentivada. Em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, nos diz assim, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Negligência da responsabilidade masculina. Primeiro, a identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Olha só o que o tema progressista tem trazido para a nossa realidade. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8, nos diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Segundo, no período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Por causa da negligência dos líderes, Deus reprovou aquele povo, fazendo com que fossem levados cativos para a Babilônia, por causa da negligência da liderança. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 22, versículos 6 a 9. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, estavam em ti para derramarem sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti. Ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanastes. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem sangue, e em ti sobre os montes comeram. Perversidade cometeram no meio de ti. Terceiro, Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo eminente era a crise de liderança. Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Um homem que seja líder, um líder de verdade. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2 e 3, nos diz: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Esse é um mandato divino. Todo homem precisa ser o líder de verdade, conforme a palavra de Deus, buscando, se esforçando na palavra do Senhor, na oração, na intimidade com o Senhor. Infelizmente, o que nós temos visto na atualidade é a erosão desta liderança, agindo de acordo com narrativas sociais, deixando a palavra de Deus de lado. Terceiro ponto, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade.
Também comentaremos os tópicos deste ponto, apenas os pontos principais para a formulação do nosso esboço. Primeiro tópico, modelo de generosidade, e segundo tópico, modelo de responsabilidade. Quais os símbolos de uma masculinidade bíblica e equilibrada? Primeiro, generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. No livro de Ruth, vemos o processo penoso que Noemi e sua nora Ruth passaram, pois se viam viúvas, sem um lar e sem provisões para o futuro. Ao retornar para sua terra natal, Deus preparou um homem que usou de benevolência a nora de Noemi, Ruth, que foi trabalhar nas terras de Boaz. E este viu a situação e ajudou, onde muitos poderiam apenas se aproveitar da situação para fazer mal. Boaz agiu corretamente. Veja o que diz Ruth, capítulo 2, do verso 8 a 11. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Segundo responsabilidade, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Para Noemi reaver as terras que eram de seu marido, somente com a intercessão de um parente próximo junto aos anciãos da terra, e Boaz levou o caso aos anciãos, tornando-se o advogado daquela família, lutando pelo bem-estar daquelas mulheres. As terras estavam à venda e era necessário que o parente se casasse com Ruth para assumir a herança de seu marido falecido. Boaz comprou as terras e casou com Ruth, tudo feito com sinceridade, honestidade, honra e respeito. Veja o que diz Ruth, capítulo 4, do verso 12 a 15. E seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Conclusão da lição. Faremos a leitura da conclusão da revista. Deus criou o ser humano com 2 gêneros, masculino e feminino, segundo Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você, preste atenção, para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Dominical, deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba Comunidade do canal para você baixar de graça a lição deste tema.
é um presente nosso para você, inteiramente de graça, que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Então aproveite esta oportunidade. E mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição de número 7 desse terceiro trimestre com o título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica.